A lição do domingo, ela tem um título muito interessante. É uma pergunta: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Interessante, irmãos, amigos, que o problema do mal, ele não é um assunto fechado, encerrado, explicado e justificado dentro da Bíblia. Não. Vários personagens bíblicos fizeram essa pergunta. Davi, no Salmo 37. Asaf, no Salmo 73. Parece até uma coincidência, né? Davi, no Salmo 37, vê a prosperidade dos ímpios. Da mesma forma como Asaf vê a prosperidade dos ímpios no Salmo 73. Jeremias, capítulo 12, capítulo 13. E, todavia, Abacuque, o livro de Abacuque começa dessa maneira, o profeta questionando a Deus se ele não via tanta injustiça, tanta violência, e ele vai ao ápice da sua incompreensão quando Deus diz que está preparando um castigo por meio dos caldeus. Então o livro tem essa conotação, né? Tem esse questionamento do profeta para Deus. Mas sem dúvida nenhuma o caso mais emblemático é o caso de Jó. E o livro de Jó, que se supõe ter sido o primeiro a ser escrito por Moisés, ele nos ajuda muito em vários aspectos e ele vai ser citado ao longo aí das lições, né? Os textos que aparecem aqui abaixo da pergunta 1 são interessantes. Eu separei aqui alguns deles. Então começamos com o texto de Jó que diz o seguinte: aguardava eu o bem, diz Jó, e eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. Interessante, esse texto, ele reflete muitas vezes a nossa condição diante de certas situações. Nesse momento, tenho dois amigos, irmãos, que a mãe se encontra no hospital. Quando ela foi internada, eles esperavam o bem, a cura, a saúde, mas ela foi agravando e hoje já não podem mais ter esta certeza, a não ser que houvesse uma intervenção milagrosa de Deus, e isso só Deus poderá nos demonstrar se esse é o seu plano. Justo é o Senhor, diz aqui o livro de Jeremias, justo é o Senhor, porque prospera, ele vai fazer uma pergunta, por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz os que procedem maldosamente? Por quê? Jeremias também não podia entender isso. No próprio Jeremias, ainda no capítulo 13, 22, esse foi o 12:1 de Jeremias, quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram estas coisas? Então, muitas vezes nós usamos, mas por que está acontecendo isso comigo? Veja, isso já era uma preocupação de Jeremias, vivendo ali praticamente 600 anos antes de Cristo, né? E o Salmo 10, por que, Senhor, te conservas longe? Essa é outra reação daqueles que enfrentam o sofrimento, achar que Deus não está perto, que Deus está longe. E mais, ele termina, e por que te escondes na hora da tribulação? Todos esses questionamentos aqui dos Salmos, de Jó, de Jeremias, eles levantam questões com as quais nós nos deparamos, com as quais nós enfrentamos. Por que aparentemente aqueles que não têm fé, os chamados ímpios, aqueles que não vivem uma relação de fé com Deus, aparentemente prosperam? E parece que até mesmo aqueles que praticam o mal se beneficiam do mal em detrimento dos que procuram ser justos e honestos e corretos. E aqui vem a pergunta, por que sofrem os justos? Por que coisas boas acontecem? Por que coisas ruins, acontecem para coisas boas? Até o título de um livro, Harold Kushner, muito interessante, um rabino que escreveu um livro sobre as suas lutas diante do falecimento, da morte do seu filho, do seu primogênito, ainda com uma doença na adolescência, não chegou à juventude. Por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Por que isso ocorre? Onde está Deus quando o mal ocorre? Parece que Ele está longe. Por quê? Essas perguntas que nós fazemos hoje, quando nos deparamos, quando enfrentamos, ou nossa comunidade, ou nossa própria casa, ou nós mesmos, as desgraças, consequências do pecado, nós fazemos essas perguntas. Então, independentemente do que dissermos, eu gostei muito dessa reflexão do autor
sobre essas questões, veja que aqui, irmãos, amigos, ele não está respondendo nenhuma pergunta que ele levantou. Percebam? Se você é um professor de classe, se você vai discutir essa lição em grupo, lembre-se disso, enfatize isso. Ele não está oferecendo resposta, ele só está trazendo perguntas, ele só está destacando e ativando, né, nos provocando, mas ainda não temos resposta. Ele vai propor as respostas, então fique tranquilo. O autor ele faz uma ênfase aqui que, embora não tenhamos plenitude de satisfação diante destas respostas que podem ser dadas, uma coisa é certa: não podemos jamais banalizar o mal. O mal existe, é coisa séria, o pecado existe, é coisa séria, traz consequências, então não devemos banalizar o mal. Ao tentar compreendermos, é mais um conselho precioso, um guia para nós, ao tentarmos compreender o problema do mal, não podemos minimizar, diminuir o tipo ou a quantidade do mal existente no mundo. O pecado existe, Satanás é chamado, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, de o Deus deste século. Ele conquistou, ao derrotar Adão e Eva, esta posição, e ele promove o mal, ele promove a desgraça, ele promove a morte. Então nós não podemos minimizar. O mal é realmente terrível e Deus odeia o mal muito mais do que nós. Um Deus puro de amor, Deus odeia o mal. Ele tem uma expressão forte para se referir a Deus, mas é isso mesmo. Assim, podemos nos juntar ao clamor destes servos de Deus que contribuíram para escrever a Bíblia. Até quando, Senhor? Até quando? E é interessante que o próprio Jesus, até o nosso Senhor Jesus, no registro de Mateus 27, 46, ele vai perguntar: Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Cristo sentiu este desamparo na cruz. Eu já ouvi alguns colegas pastores, e eu não os critico, dizendo que é pecado nós perguntarmos por quê e que jamais devemos perguntar por que a Deus. Eu discordo totalmente disso, porque Jesus, que é nosso exemplo, é nosso modelo, santo, puro, perfeito, sem pecado, ele mesmo perguntou, ele mesmo questionou o Senhor: por quê? E lá no Getsemane: afasta de mim esse cálice, mas seja como tu queres. O próprio Jesus, na sua humanidade, tremeu diante da mais tenebrosa consequência do pecado, que é a morte, porque a morte trazia para Jesus a sombra da separação eterna com Deus, que nós jamais iremos entender. E nesse momento ele disse: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Mas até mesmo aqui nesse texto, neste Cristo pendurado na cruz, próximo de sua morte, é dessa cruz, é desse momento que nos vem a esperança. É com essa convicção, com essa certeza, é que a lição será estudada nesta semana. Não é uma lição sombria, derrotista, para nos deixar para baixo. O mal existe mesmo, não tem problema. Não é isso. O mal existe, ele é terrível, não podemos diminuí-lo. Mas Deus é maior e ele tem dias contados, A cruz nos traz a esperança. Esta frase que Jesus pronunciou na cruz, ela foi extraída do Salmo 22, verso 1. E se você puder dar uma olhadinha lá, você vai ver que esse salmo, que retrata os sofrimentos do Messias, mas ele termina não de forma derrotista, não de forma tristonha, derrotada, mas ele termina em triunfo. E essa é a nossa esperança. E desta maneira, com esta convicção, nós colocamos um ponto final na lição do domingo.